só acho que esse tipo de vantagem é uma vantagem que pode acontecer sem a gente ter a desvantagem deles interferirem nas nossas soberanias, entendeu? Interferir na soberania é uma palavra forte, né? Quando os caras vão lá dentro do país e faz um golpe, tira o cara e coloca outro, Mas isso aí, peraí, não, eu entendo. Então, mas isso, você viu isso acontecer no século XXI onde? do século XXI aqui na América Latina eu não vi. Então. Entendeu? Talvez eles tentaram fazer alguma coisa na Venezuela, né? Cara, essa é uma discussão tão grande, porque assim. Eu posso falar. Muito longo. É uma discussão muito longa, assim, de pegar, por exemplo, tá bom, então. Pensa uma coisa, a Venezuela chegou a ter 1 milhão% de inflação. O Maduro é um ditador assim, sem nenhum apoio. Tá, eu entendo a questão que todo mundo fala, mas o Guaidó é um verdadeiro traste, entende? Mas, cara, não é bem assim. A situação na Venezuela é uma calamidade. É uma calamidade. Sabe? A população sofrendo horrivelmente. E não é os Estados... os Estados Unidos têm o papel mais forte, tem, tudo isso é verdade. Tá bom, tem um que é de verdade, você está falando, tem mesmo. Mas eu não vejo assim, esse é um discurso muito assim, do tipo que a Venezuela vai muito bem, obrigado, e aí os Estados Unidos querem intervir. Não, cara, mas a Venezuela está uma tragédia, as pessoas desesperadas morrendo na rua, quem pode sair nadando, se tem que ser, então, nadando, eu vou nadando. Uma situação, sabe assim, catastrófica, agora tá menos, tá? Mas Tá menos? tá um pouco menos. Lá a situação? Melhorando seria querer demais. Mas já teve pior, teve um negócio assim inacreditável. Muito, muito grave a situação. De que, enfim, que o dinheiro já não tinha mais nenhum valor. Isso é uma situação muito, muito crítica e, sobretudo, o Maduro com atitudes absolutamente antidemocráticas. Isso é uma verdade, sabe assim? E não é uma atitude. É fechar congresso, é prender a oposição, assim, enfim, é uma imposição que obviamente já existia. O Chávez tinha esse caráter de autocrata, mas a verdade é que o Chávez, pelo menos, ele tinha o apoio de uma parte fundamental da população. Agora, não é o caso, né? O Maduro... ele tem uma outra relação com o país, assim. Então, tanto que quantos países no mundo reconheceram o Guaidó como presidente da Venezuela? Cara, porrada. Entendeu? Então, assim, e eu não estou discordando de você no sentido em que, houve um papel dos Estados Unidos, um interesse... Sim, fato. Mas eu jamais reduziria a questão a isso, jamais, tá? Porque... Claro. Cara, o sofrimento, e mais do que isso, o nível de repressão, sabe, rasgar a regra do jogo que está acontecendo nesses últimos anos na Venezuela, que é uma ditadura, é muito grande, é um negócio muito sério. Sim, o que eu argumento não é que o Maduro seja um cara bonzinho, tá ligado? Ou que ele não tenha feito merda. O que eu argumento é que talvez... o processo ditatorial na Venezuela foi acelerado porque o Maduro é um autocrata, ele tinha medo de perder o poder, não queria perder o poder, e os Estados Unidos fez movimentos para que ele fosse enfraquecido antes dele ter feito as medidas mais drásticas que ele fez, entendeu? Eu só argumento que talvez a coisa tenha desescalado ou escalado mais rapidamente por causa de pressão externa de pessoas que não respeitavam a soberania da Venezuela naquele momento, entendeu? Eu acho que você está certo, eu acho que isso existiu. Ainda assim, eu não acho que essa escalada ela tem um impacto, um peso real. Não, peso real tem, desculpe. Eu não acho que ela é tão relevante assim, entendeu? Porque, assim, acima de tudo, qual que é a questão, no meu ponto de vista, e à luz das coisas que eu estudei sobre Venezuela, que também não são infinitas. Veja bem, o X da questão é que o Chávez estruturou toda a maneira de se relacionar com a economia, que na prática quer dizer o seguinte: como ele mantém a população, como ele mantém a renda no país, estabilidade da moeda e tudo mais, com base no petróleo. O dinheiro do petróleo nunca foi usado para um investimento de base, inovação, outras indústrias, qualquer coisa assim.
Quando pelo contrário, entende? Era a manutenção de um ciclo inteiro em torno disso. Se a gente Ele for... tava ganhando dinheiro pra caralho vendendo petróleo, É, ele mas- só distribuiu pra população e a população ficou feliz, mas em vez de ele ter pego esse dinheiro e investir, ele não fez isso. Só deu pros caras, pra eles ficarem felizes e pegou a maior parte pra ele. Mas, ó, tá bom, mas eu não sei quanto que ele pegou pra ele, eu não tô dizendo isso, eu não tô... Pegou tá. pro governo. Então, eu sei, essa parte sobre a distribuição também é uma longa história, mas enfim, olha a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vive um problema parecido. Só que a Arábia Saudita, apesar de todos os erros, apesar do assassinato do jornalista em Londres, tudo... foi bizarro. Apesar de todas as bizarrices, cara, a Arábia Saudita está investindo monstruosamente. Inclusive, a Arábia Saudita entrou no fundo de 100 bi do Satoshi, como é que chama? Esqueci o Eu tô nome do ligado, cara. eu tô ligado disso aí. Isso, que engraçado, fugiu o nome do... Acho que é Satoshi alguma Não, Satoshi é do Bitcoin. É verdade. É do... Esqueci agora o nome dele, mas enfim... Procura aí, fundo 100 bilhões, ele é de Masayoshi que país? Son. Masayoshi-san? Boa. Do fundo do Masayoshi, com 40, então 46 bi, se eu não me engano, que tem até aquela brincadeira, o Masayoshi Son foi dar uma entrevista, falou assim, nossa, você em 1 hora conseguiu 45 bi, né, do príncipe da Arábia Saudita. Ele falou assim, não, 45 minutos, 1 bi por minuto. Muito bom. Mas enfim, só para fechar isso aqui, desculpe. Mas o fato é que a Arábia Saudita está entendendo que a necessidade urgente de estar investindo em tecnologia, comprando assets, papapá. Então, porque sabe que o petróleo está com seus dias contados, e pelo menos ele está numa baixa faz muito tempo. Então, o que acontece? Se a gente acompanhar a questão toda da popularidade do Maduro, todo esse movimento na Venezuela, a gente vê algo acontecendo para e passo junto com a cotação do petróleo. Então, é a queda na cotação do petróleo que gera a crise venezuelana, entendeu? Faz sentido. Não é bem assim, não, porque daí o cara foi lá, deu uma espada. Não, é o seguinte, é uma economia que não existe fora do petróleo, ela existe sim, não vou ser desonesto, mas ela existe. Ela bem existe. pequena. Ela é muito pequena, tá? Então, o turismo é um país maravilhoso. O turismo, mas ele é muito mal explorado, Ninguém quer fazer turismo na ditadura. ainda mais agora, mas tinha um turismo caribenho forte. A Venezuela, a parte caribenha é absurda. Mas, enfim, tem o turismo, tem a pesca, tem mais um monte de coisa. Mas, assim, o país não é esse o DNA do país, entendeu? E a partir desse DNA do país, o país urbano, etc., ele tem muito pouca infraestrutura produtiva. E esse foi o grande problema. Então, quando o petróleo começou a cair drasticamente, se eu não me engano, 2014, que tem realmente um movimento assim, muito forte e depois que nunca mais se recuperou, né? O petróleo começa a cair faz tempo, mas enfim. O que acontece... Inclusive afetou até o Brasil, né? Afetou o Brasil, com certeza. O que acontece é que a insatisfação, ela surge sozinha. De novo, as questões bottom-up, entendeu? Então existe interesse americano, existe interesse de não sei o que, existe tudo isso. Mas existe uma população desesperada, não tem emprego, não tem salário, não tem nada, e não tem como fazer reforma, não tem como você olhar e falar, cara, a gente precisa fazer uma coisa diferente nesse lugar aqui. Não dá para ser assim. Por quê? Porque não tem democracia, não tem transformação. Então, é um modelo engessado, essa é a minha maneira de ver a coisa, tá? Pode estar totalmente errado a respeito de quem achar que eu não sei nada sobre Venezuela, tá? Que seja. Mas, pelo menos em termos de dados, eu conheço muito bem o que eu estou falando. E, de fato, é isso. É um modelo que, assim, eu conheço as coisas, inovações, indústrias venezuelanas, etc e tal. Cara, é isso. Mínimas. Então, você tem uma transformação mínima, queda do petróleo, impossibilidade de fazer mudança. E aí, esse é o verdadeiro... pano de fundo para todas as outras coisas. É claro que diferentes países, sobretudo assim, os Estados Unidos, vão querer tirar, ou melhor, dentro dessa lógica realista, podem se aproveitar da situação. Eu não estou discordando nem o mínimo disso. Mas achar que o papo é esse, assim, é como se eu pensasse igual o finado Fidel Castro, mas eu não posso pensar isso, porque para mim isso é fake news total, porque se você vê a população na rua da Venezuela desesperada sem comer... Eu acho que na hora você esquece esse argumento e fala, cara, meu Deus do céu, precisa fazer alguma coisa nesse lugar. Esse país, a Venezuela foi um país de renda média. Quer dizer, perto do Brasil é país abastado, entendeu? É um país bom de se viver. Então, isso não foi sempre assim. Tem um negócio, tem uma sina curiosa
que é acima das commodities, assim. É acima, por exemplo, do diamante na África, tá? São coisas assim. Às vezes você tem uma commodity, assim, algo que é valioso, e porque você tem esse negócio valioso, o seu país se torna um buraco absoluto. Porque ele não vai se tornar naquela hora. O negócio é o seguinte, é muito fácil você não investir mais nada e uma hora acaba, uma hora muda o mercado, uma hora alguma coisa acontece. Pode crer. Você vai terminar muito mal. Então eu vejo o problema da Venezuela, no fundo, muito ligado, assim, havia já 10 anos atrás uma necessidade desesperadora de mudar o rumo da economia, de tudo. Porque o problema é produtivo na sua essência, e isso é impedido porque existe, de fato, uma imposição de uma ditadura que não deixa, simples assim, cara. Então, para mim tá o problema. Caralho. Eu acho que você tá certo nisso, na real. Eu acho que muito mais influente a queda da Venezuela foi o fator deles não terem aproveitado a época de bonança para investir e criar uma sociedade sustentável do que realmente só a interferência americana, né? Não, a interferência americana não é um negócio. Até, por exemplo, você conhece o John Oliver? Que apresenta o programa lá na HBO. Sim. Cara, visão do John Oliver é uma visão, assim, muito, assim, ala da esquerda do New York Times, o Paul Krugman, é uma coisa assim. Cara, tem um episódio do John Oliver que ele fala sobre Venezuela. E ele fala, cara, até o John Oliver fala isso. Ele fala assim, cara, esse papo de dizer que a culpa da crise da Venezuela é americana é fake news total. Ele fala assim, ó, os Estados Unidos têm tanta culpa que eu não posso começar a listar. Ele fala assim, as ditaduras da América Latina, isso, aquilo. A crise da Venezuela não está entre elas. Cara, não está mesmo. Não está mesmo. Então o buraco da Venezuela é outro, tá? Então aí volta a questão do imperialismo. Tá, tem uma questão? Tem, mas, cara, nem a pau que é esse o problema. Nem a pau. O problema da Venezuela é esse daí. O modelo produtivo não foi concebido ou conduzido as duas coisas de maneira correta. Eu imagino que mais conduzido do que concebido, porque era fácil de pensar. Né? Todo mundo sabe que commodity tem perna curta. Mas, acima de tudo, chegou um determinado momento que o desejo de poder, eu acho que em todo momento o desejo de se manter no poder fala muito mais alto do que qualquer empatia pelo povo, qualquer coisa que seja aí que está o negócio, tá? E por isso que essa ditadura. E é por isso que eu acho muito errado de qualquer político, qualquer pessoa que tem uma voz pública, defender a Venezuela como né, modelo de Estado e tal. Porque é um modelo de Estado de uma ditadura bastante dura e que a população está passando fome, desesperadamente, faz muito tempo. Então eu acho isso aí muito problemático. Pode crer, eu também concordo pra caralho com você. Acertou em moço, nem cheio nessa aí. Me conta mais aqui. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.